Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Dessa vez a gente vai falar só de um clube, só do Corinthians, que tá num caos assim tremendo. Eu acho que até um pouco minimizado uma parte desse caos por conta da classificação contra o Remo na Copa do Brasil. Poderia ser muito pior, né? E para começar a falar desse assunto, tô aqui com ele, Levi Jambeiro. Fala rapaziada, que todos estejam bem. Vamos falar aí do Corinthians nesse episódio, focado aí na situação do Corinthians que não tá nada boa. Então vamos começar aí, tem algumas coisas pra gente falar aqui. Exatamente. A situação do Corinthians não tá nada boa. E bom, acho que a gente tem que, para falar do que tá acontecendo no Corinthians, né, atual, a gente tem que falar que estamos gravando logo após o Derby Paulista, que o Palmeiras acabou saindo vitorioso, venceu por 2-1, gols de Murilo, Rafael Veiga, e o gol do Corinthians foi contra, um gol bizarro do Piquerez, né? Mas... Na verdade foi do Roger Guedes, a súmula... Deu pro Roger Guedes? Deu gol pro Roger Guedes. Eu achei que tinha sido o gol do Piquerez, mas na súmula do Roger Guedes, como o Levi informou aí. E a situação do Corinthians é essa. Agora tem uma pedreira no meio de semana aí, que é o Independente Del Valle. Se eu não estou enganado, é lá o jogo, né, Levi? Se você tem essa informação aí na mão. Deixa eu ver aqui, só para confirmar mesmo. Mas não, o Corinthians joga em casa contra o Independente Del Valle na terça-feira. Então é na Arena Corinthians o jogo. Então acho que o Corinthians pode... Não sei se pode ficar um pouco mais tranquilo, né? Mas é uma situação ainda assim muito complicada, porque está valendo a classificação do Timão na Libertadores, que pode estar em risco depois da derrota contra o Argentino Júnior. Bom, vamos resumir, né? Vamos passo a passo, né, desse problemaço que o Corinthians acabou se enfiando, né? Começou tudo lá com aquele fiasco no Paulista, né? E aí depois vem o jogo contra o River Plate do Uruguai, que é o jogo depois do episódio do Ituano. E o Corinthians até ganha o jogo, né? Faz 3-0, mas não joga tão bem assim, né? E aí começa toda aquela especulação de acho que o Lázaro não consegue domar esses caras, não consegue treinar esses caras da forma, e a gente já falou aqui várias vezes de como o Lázaro estava se equivocando e muitas vezes se perdendo no comando do Corinthians. Aí o Corinthians, depois de uma derrota contra o Argentino Júnior, aliás, tem a primeira derrota com o Remo, né? Depois da derrota para o Argentino Júnior, no outro dia manda ele embora, e a gente acho que até concordou que poderia ter sido um erro, né? O Corinthians não ter demitido ele na hora, né? Porque talvez perdeu a chance de fechar com o Dorival, que acabou fechando com o São Paulo. E aí o Corinthians fecha com o Cuca e vem todo aquele problema que fez o Cuca pedir para sair depois da classificação contra o Remo. Bom, Levi, você viu o jogo contra o Palmeiras hoje, você tem acompanhado o Corinthians, né, nesse período. Eu queria saber de você. Você acha que o Corinthians ele tem você acha que o torcedor pode ter um horizonte no final desse problema, um horizonte bonito, alguma coisa que pode sair, porque está se especulando, né, que o nome do Roger Machado está ganhando muita força. A gente está gravando no sábado, dia 29 de abril, então ainda não foi anunciado. Então o nome do Roger Machado tá muito perto aí do Corinthians. Você acha que o Roger Machado é esse cara que pode dar esse horizonte bonito para a torcida do Corinthians? Definitivamente não. Qual foi o último trabalho bom do Roger Machado? Talvez o Grêmio. Já fazem quanto tempo? Muito tempo, né? Foi 2016, foi antes do Grêmio ganhar a Libertadores, né? Ele sai e o Grêmio ganha a Libertadores. Faz 7 anos, ou seja, e depois disso ele passou por Palmeiras, Fluminense, se eu não me engano, Bahia, e só fiasco de trabalho. Então, realmente, se for o Roger Machado, é mais uma bola fora da diretoria do Corinthians, mais um ponto para criticar o Duílio, e que pode ser o único presidente aí nos últimos 30 anos, se eu não me engano, a terminar o mandato sem ganhar o Corinthians, que seria algo vergonhoso, porque o clube, apesar de tudo, ele é feito de títulos. Tem torcedor que diz que não, que o clube é feito de torcida, que o clube é feito de... Enfim, tem outras variantes, mas o momento mais rico do futebol é você comemorar um título, e o Corinthians tem a possibilidade aí muito grande de acabar não comemorando um título e
não seria nada bom. Agora, eu não consigo ver um horizonte também no fim do túnel. Acho que o Corinthians se enfiou numa situação muito complicada, muito difícil mesmo. Acho que essa temporada já acabou. Essa temporada o Corinthians só vai mesmo cumprir o protocolo aí, que é tentar avançar ao máximo na fase de grupo, nas fases da Copa do Brasil, porque é um campeonato que rende muito dinheiro à bilheteria do clube, e também ter uma boa campanha na Libertadores, mas que o Corinthians aspira a títulos como talvez foi desenhado pelos torcedores no início da temporada, isso eu já não consigo mais ver como provável. Acho que o Corinthians já perdeu essa mão, já perdeu essa oportunidade, desde que começou a desenhar o cenário das coisas acontecendo e assim, para o torcedor do Corinthians é bem difícil mesmo. E é uma situação complicada porque, além da bagunça que está dentro de campo, o clube também tem uma bagunça na diretoria ali, nas decisões, que não são coerentes, são sempre decisões controversas, são sempre decisões que a torcida não entende. E isso começa desde contratar jogadores, contratar três jogadores para a temporada, alegando que estava tudo bem. Como que está tudo bem, sendo que o Corinthians precisava claramente de reforço e trouxe 3 jogadores assim, que 2 deles é de uma qualidade altamente questionável, um por já não ter mesmo talento, não ter talento, assim, eu sei que a torcida do Corinthians gosta da raça, gosta do daí, mas felizmente não tem técnica nenhuma, não tem talento aqui. E o outro jogador, por se destacar no São Bernardo, por exemplo, que é uma equipe que é de uma exigência totalmente diferente do Corinthians, então você não deve se tirar como base o desempenho do jogador ali, porque era claro que ele poderia sentir ali um salto. E por fim, um lateral esquerdo que pode sim ser talvez uma boa aquisição, mas não é nada daquilo que o Corinthians precisava para a temporada, ou seja, para fazer uma boa temporada. Então eu vejo que o Corinthians se encontra numa situação difícil e que, sinceramente, 2023 para o Corinthians é pensar em como sobreviver. Situação muito complicada do Corinthians. Eu acho que a diretoria ela vem se complicando, sendo meio redundante, mas vem se complicando cada vez mais. Situações que às vezes não precisa. Eu acho que essa situação do Cuca era uma situação muito evitável. É claro que ele é um técnico que tem gabarito, né? Tem títulos e tal, mas essa polêmica já vinha tomando conta do trabalho dele no Atlético Mineiro. E ele tem um histórico de abandonar os clubes que eu, particularmente, não gosto. Não gosto também do jeito como ele treina. Para mim, a contratação do Cuca foi um equívoco e foi um pouco dessa falta de planejamento dessa diretoria que a gente viu muitas vezes deixar a desejar nesse quesito, né? E eu não sei você, Levi, mas eu acho que você acha, não sei, você tem a mesma impressão que eu de que foi desnecessário trazer o Cuca agora? Eu sei que ele era um técnico que, pô, tem esse gabarito, que nem eu falei, mas, pô, não é um pouquinho de preguiça também? Você demitiu o Lázaro, faz a reunião com o Lázaro, que demorou muito tempo, né? E aí depois, horas depois, você pega e anuncia o Cuca. Parece que o negócio não foi nem pensado, foi tipo, quem é que tá aí livre? Cuca, beleza, e aí, Cuca, aceita? Aceita, bom, já era. Não pensou em todo esse furdunço que gerou, né? Que poderia gerar, né? Teria que pensar, isso aí eu acho que é o trabalho de uma direção, uma gerência de futebol. Tem que pensar qual a repercussão que esse nome vai trazer para uma equipe como o Corinthians, porque é um holofote muito grande. Você tem a mesma impressão que eu, Liv, que foi meio preguiça ir atrás do Cuca, em vez de tentar outros nomes, buscar nomes estrangeiros, mercados diferentes, como o sul-americano, ou até mesmo que nem o Cruzeiro fez, foi buscar o Pepa lá em Portugal. Eu acho que são situações totalmente diferentes, porque, assim, o Ronaldo, ele já tinha planejado a situação do Cruzeiro, ele já sabia que o Pesolano não iria ficar, porque o Pesolano avisou a diretoria do Cruzeiro um pouco no final da temporada passada, já que o plano dele não era ficar. Então, o Ronaldo já tinha mais ou menos desenhado a situação e já tinha um técnico engatilhado aí para a saída do Pesolano.
No caso do Corinthians, não. O Corinthians realmente acreditou que o Lázaro era a salvação do Corinthians, supostamente. E aí efetivou o Lázaro, deu errado e o Corinthians não contava com isso. O Corinthians não contava com isso e se encontrou numa situação sem saída, porque quem vai querer abandonar os seus projetos no meio já da temporada, já com a temporada rolando, para assumir um Corinthians que naquele momento, nesse momento, é basicamente uma bomba. Então, Vojvoda, o Mano Menezes, esses caras não vão querer largar a equipe deles, que eles já trabalham para querer assumir o Corinthians. E nome disponível no mercado, eu também não vejo nenhum que seria bom para esse momento do Corinthians, assim, dos que já são conhecidos, porque pegar um time numa situação que não tá boa, que o clube não tem tempo para dar para o treinador fazer o trabalho, ele precisa meio que mostrar o trabalho no desespero, não são todos os treinadores que são adequadamente ideais para isso. Então, eu acho que o Corinthians fez certo na questão de virar no futebol brasileiro ali, em algo que já trabalhou aqui, ou seja, já trabalhou no futebol brasileiro, já é mais testado, já foi colocado à prova em algumas situações. O erro do Corinthians foi não ter antecipado o São Paulo, porque já sabia que o Lázaro não estava fazendo um trabalho bom, então já demitiu o Lázaro antes, porque o Corinthians, bom, se o Duílio é minimamente profissional, ele faria uma leitura de que o Rogério Ceni também poderia cair na mesma época do Lázaro, e o São Paulo poderia ir atrás do Dorival, que era o melhor disponível. O que ele fez? Deixou para a última hora, onde o São Paulo demitiu o Rogério Ceni e conseguiu realizar de uma forma mais rápida os procedimentos do que o Corinthians. O Ceni caiu um dia antes, né? Demitiu antes ainda, conseguiu demitir antes. E o Corinthians já sabia, porque a pedra estava cantada que o Lázaro ia ser demitido uma hora ou outra. E o Rogério Ceni no São Paulo a mesma coisa. Então o erro do Corinthians para mim foi esse. Agora, a questão de mapear para ver se tinha uma opção melhor do que o Cuca, eu acho que não. Você exclusivamente olha para o campo, eu acho que o Cuca era, sim, realmente o nome que fazia sentido para aquela situação do Corinthians, para a situação que o Corinthians estava se encontrando naquela hora. Era o nome que faria sentido, eu não via outros nomes melhores no mercado. É só a gente, por exemplo, ver agora que o Corinthians está prestes a trazer o Roger Machado. E, sinceramente, o Roger Machado em comparação com o Cuca, assim, não existe comparação. É basicamente isso. Tá falando da qualidade dos treinadores, excluindo todas as polêmicas, enfim, a vida pessoal do cara. Tô falando da qualidade dele como treinador. E essa é a minha opinião. Para mim, o erro do Corinthians mesmo foi o Duílio não ter mostrado noção do futebol. Porque se ele é minimamente profissional, como eu já disse, ele teria feito essa análise antes e teria antecipado o São Paulo. Não antecipou, São Paulo parece que se coloca numa situação melhor do que o Corinthians, vai se encontrar nos trilhos mais rápido do que o Corinthians. E se quer, a gente sabe se vai se encontrar ou não. É exatamente isso. Eu já deixei claro que o Cuca não é a minha melhor escolha. Eu acho que tem como você mapear nomes diferentes, né? Eu acho que faz parte do trabalho do dirigente, como você falou, se ele é um mínimo profissional, ele tem que fazer isso. Acho que é obrigação de um cara que está no comando de um time do tamanho do Corinthians ter mais opções do que apenas um cara e fechar tão rápido assim, sem pensar nas consequências. E acho que a gente tem que falar também, lógico, teve toda a polêmica, aí tem a saída do Cuca, tem uma opinião minha de que, você vê como o Cuca ele é um cara que ele é muito mais um técnico paizão do que um cara muito tático, né? A gente viu depois do jogo como em pouco tempo ele fez os jogadores abraçarem a causa dele ali, né? E eu não concordo tanto, né? Principalmente com a entrevista do Roger Guedes, né? Que é um pouco complicada, né? Falou coisas que você não deve falar, mas você vê que ele é muito mais esse técnico de união. Eu acho que, apesar de eu não gostar da parte tática dele, né, no caso, eu acho que ele poderia ser um técnico bom para o momento por causa desse lado pessoal com os jogadores, que
ele mostrou muito no Santos em 2020, quando chegou na final da Libertadores, que eu sempre falei isso. Eram dois times com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores. Era um time no Campeonato Brasileiro e outro time na Libertadores. Por quê? Porque ele conseguiu engajar os caras na Libertadores e os caras chegaram na final e não ganharam muito porque ele deu uma vacilada muito grande. Acho que a gente pode ir para outro tópico aqui, Levi, que é também que não basta só um técnico. Esse time vai ter que contratar. Como você falou, são 3 contratações para a temporada, né? 3 contratações, nenhuma chega para ser titular. O Bidu chega como um ponto de interrogação, e aí, o que o Bidu é? Ele chega para roubar a vaga do Fábio Santos? Não sei. No máximo ele chegava para disputar. E talvez, não sei se é a melhor disputa que o torcedor queria nesse momento. Acho que queria uma disputa um pouquinho melhor, né? Mas, e aí? Qualidade no Bidu. Eu acho que ele é um jogador de qualidade. Eu acho que o que está instaurado ali no Corinthians de raiz, de jogadores que já demonstraram serviço e depois regressam querendo uma segunda chance, uma segunda vida, isso aí tem que acabar. Assim, o Bidu, ele recebeu chance ali no primeiro jogo contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ele foi o melhor em campo pelo Corinthians, ele fez uma partida muito boa, depois ele já esquentaram ele no banco de novo para o Fábio Santos jogar. Então é uma situação difícil. Hoje ele jogou com o clássico contra o Palmeiras. Para mim, a partida dele e do Murilo foram muito boas, respectivamente o zagueiro da base aí do Corinthians e o lateral Matheus Bidu fizeram uma partida muito boa. No final, o Matheus Bidu conseguiu deixar o Paulinho na cara do goleiro, que finalizou lá na lua. Então, assim, Corinthians não tem as peças, ou o pensamento, entre e sai o pensamento dos treinadores, ou a panela que tem dentro do Corinthians está muito forte, que não consegue enxergar isso. Porque o Corinthians teve, nos últimos tempos, Carlos Augusto, que hoje em dia está jogando no Monza da Itália, jogando muito bem, sendo destaque na Série A da Itália, ou seja... Contado para a Juventus e talvez seleção italiana. Ele está numa liga das 5 melhores ligas da Europa, tendo destaque num clube que não é tão bom. Ou seja, o problema está no Corinthians, de como enxerga os seus jogadores, como analisam eles, fazem análise deles, ou está nos jogadores. Teve o Lucas Piton, que o Lucas Piton ele erra muito, tem muita falha, tem muito erro importante, contra aquele pênalti mesmo que ele cometeu contra o América, mas ele está no Vasco, está jogando muito bem no Vasco. Então, é assim, o Matheus Bidu entrou, tá jogando muito bem. Aí o que vai acontecer? Próximo jogo, Independente Del Valle, jogo importante, Matheus Bidu no banco. Então, eu acho que o problema não é nem muito esse. Acho que o problema é até cansativo ficar falando. Eu já citei isso, já falei sobre isso em outras oportunidades, mas o problema está em como a panela do Corinthians é muito forte, é quase irretocável. Os jogadores experientes, eles jogam por gratidão, basicamente. A gratidão. Eles tiveram uma primeira passagem excelente, eles voltam e muitos se sustentam com isso. E o Corinthians não pode ser assim. Não pode. Acho que dá pra gente fazer um paralelo, assim, não é? Acho que não é o melhor paralelo, tipo, em comparação muito boa, mas acho que dá pra fazer. Já vi muitas vezes o Marcelo Beckler falando de que o Barcelona renovou com vários jogadores por gratidão. Isso acabou comprometendo muito o futuro do Barcelona e resultou em não ficar com o Messi lá e campanhas terríveis do Barcelona na Champions League, que é a principal campanha. Na última temporada quase não foi para a Champions League, né? Conseguiu uma arrancada e acabou indo. Então é isso, a gente vê como gratidão é uma coisa que você tem que ter, mas você não tem que dar um emprego pro cara, porque o cara foi seu ídolo há algum tempo atrás. Tem que entender que as coisas passam, né? A gente é grato pelas coisas, mas nem por isso a gente tem que ficar voltando sempre no passado. Eu acho que o Corinthians ele peca nisso, sim. Acho que alguns jogadores, o Fábio Santos é exemplo disso, eu acho que o Paulinho também é um pouco. De ser um cara que eu acho que não tá mais que para mim, eu não sei para você, mas o Paulinho virou meio que um cara sem função, porque ele não é mais segundo volante, ele não tem mais esse pique, ele é um cara que finaliza, mas aí que posição que é essa? Ele não é um meio atacante, ele não é um atacante, ele é um cara que sabe finalizar, isso só, mas ele não faz o resto.
Então, acho que a gratidão do Corinthians é um negócio que tem que acabar assim, de dar contrato para esses caras por gratidão. Tem que ter a gratidão dos ídolos, reconhecer, pô, esse aqui é o ídolo, ter homenagem, aí sim, aí fora de campo, não tem problema. O problema é quando está prejudicando o time dentro de campo. E aí eu queria terminar de falar o que eu estava falando, que eu acho que o Corinthians vai ter que contratar, porque contratou 3 jogadores que não chegaram para ser titular, você falou do Bidu e tal, realmente era uma aposta, fez um bom campeonato pelo Cruzeiro, mas o Barleta, por exemplo, é um jovem ainda, acho que ele vai demorar um tempinho para se adaptar. O cara nunca jogou num time grande, né? Então ele jogava na Chapecoense temporada passada. E agora ele jogou num time que estava muito bem arrumado. Ele jogou num time bom, que fez um bom campeonato. Assim, bom, entre aspas, né? Que a maioria dos jogadores de lá não vai para lugar nenhum. Tirando o Barleta, tipo, não são jogadores craques top, né? Que nem que ele estivesse jogando no Flamengo, mas era um time muito bem organizado e bem treinado. Então é uma situação. E agora ele entra nesse Corinthians com esse caos aí todo, aí é outra situação. Acho que ainda tem que dar um tempo para ele, mas o problema é que o Corinthians não contratou cara para chegar e resolver, e muitas vezes precisava desses caras, precisava e acabou não contratando. E por último, né, o Romero que... Pô, por que o Romero foi contratado? Essa é a grande, talvez a grande questão da temporada do Corinthians. Por que esse cara foi contratado? Talvez é o que resume isso que você acabou de falar. Gratidão. Ele foi um jogador importante ali no título do Corinthians 2017, é o maior artilheiro da Arena, agora o Roger Guedes deve passar, né? Foi por gratidão que o Corinthians contratou o Romero? Parece que sim. Eu já fiz esses comentários acerca desse assunto, então, para mim, a gratidão que o Corinthians tem com os jogadores que deveria mais ter isso já tem há bastante tempo. Foi assim com o Ralf, Elias, puxando um pouco mais antigamente. Jadson. E agora está sendo com esses aí. Então, já passou o tempo e o Corinthians não entendeu isso aí ainda. E aí, cada vez mais uma situação mais difícil, 3 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas, uma vitória, jogando pior, é de se lembrar, jogando pior. Então, a situação do Corinthians já não tá legal. Vamos ver o que vai vir pela frente aí, qual é o técnico, primeiramente, e o que ele vai poder fazer para salvar isso aí, porque o Corinthians poderia ter algumas contratações que pudessem ajudar, mas você vê que o Duílio, ele tá claramente perdido. Quando ele se encontra numa entrevista e pergunta quais são os nomes que o repórter, o jornalista ali poderia indicar para ele, para que ele possa contratar para o Corinthians. Então, um presidente dessa forma, não tem diretor de futebol, o Roberto de Andrade saiu. Qual é a sua expectativa num time que está totalmente bagunçado? Futebol, ele não pode ser matemática exata, mas certas coisas são exatas. Seu time está uma bagunça na diretoria, na presidência, no vestiário, dos técnicos, dos preparadores, tudo vai refletir no campo. E isso daí é fato, isso daí acontece em qualquer liga, em qualquer lugar, e é o que está acontecendo com o Corinthians. Agora, o quão ruim pode ficar essa situação, a gente tem que esperar para ver, mas que está muito ruim, já está bastante. Tá bem ruim. Acho que o Corinthians, além de o técnico, vai ter que contratar jogadores, vai ter que abrir o bolso, não tem o que fazer. Precisa melhorar esse elenco, tem carências evidentes, principalmente no setor de meio de campo ali. Acho que não tem um volante, um primeiro volante que está correspondendo, né? Quem tem jogado ali nessa posição é o Rony. Na verdade, o Rony não tem a qualidade necessária para estar nesse meio campo do Corinthians. Acho que um lateral direito, porque quando o Fagner não joga o Duqueiroz, mas esse sempre foi o problema do Corinthians há muitos anos. E, pô, o substituto do Renato Augusto, já que, não sei, será que o Roger vai conseguir fazer um esquema para jogar sem o Renato Augusto? Não sei, acho muito difícil. Essa equipe é muito dependente dele, é complicado. Mas é isso, acho que não tem muito mais o que falar, a gente falou até bastante, que o Corinthians, a gente espera que melhore essa situação, né? Que o Corinthians consiga se achar, se for com o Roger Machado ou não. Mas vamos ver o que vai acontecer para esse resto de temporada do Corinthians aí. E tamo junto, se despede da galera aí, Yuri.
Muito obrigado, rapaziada. Espero que todos tenham gostado desse conteúdo. Não, para os torcedores do Corinthians, não é o melhor episódio para se escutar esperando boas notícias e assistir também, mas é um episódio aí que a gente pontuou algumas coisas sobre a situação do Corinthians que está em queda livre, tá cada vez pior. Então, para que você possa ficar por dentro das notícias, dos últimos acontecimentos, especulações também, assista esse episódio, compartilhe, mande para os seus amigos, para sua família, enfim, para pessoas que poderiam se interessar e se interessam pelo nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez por escutar a gente, por assistir a gente. Não esqueça de seguir as nossas páginas, nas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube. E eu espero vocês no próximo episódio que eu participar. Não sei se será o próximo, mas eu espero vocês no próximo episódio que eu participar. Muito obrigado a todos. Bom, é isso aí, rapaziada. Acho que o próximo episódio vai ser sobre o sorteio da Copa do Brasil, né? Das oitavas de final. Vai ser na terça-feira. Então, provavelmente será Gama e Thiago que vai vir repercutir esse sorteio. Se não, por alguns problemas técnicos, pode ser que seja outra dupla, pode ser que seja carreira solo. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e falou.